Houve um tempo em que a terra era considerada sagrada, e os povos nativos da América do Norte se consideravam filhos de Wakantanka, o grande espírito criador de todos os seres vivos. Dentre as principais tribos que habitavam as regiões das grandes planícies, os Sioux se destacavam por sua organização social e bravura em combate. Os ancestrais dos Sioux chegaram às florestas do norte e do centro de Minnesota e noroeste de Wisconsin, vindos pelo rio Mississippi, pouco antes do ano 800 da Era Comum. Por volta do ano 1300, eles adotaram as características de uma sociedade tribal e se tornaram conhecidos como as 7 Fogueiras do Conselho. Os Sioux formavam uma confederação de várias tribos que falavam dialetos diferentes: o dialeto Lakota, o Dakota e o Nakota. Os Lakotas são formados por 7 grupos tribais e são os maiores dos 3 grupos, ocupando as terras na Dakota do Sul e Norte. Os Dakotas viviam principalmente em Minnesota e Nebraska, enquanto o menor dos 3 grupos, os Nakotas, residiam principalmente na região de Dakota do Sul, Dakota do Norte e Montana. Os Sioux formaram um povo orgulhoso, com uma herança rica. Eles foram os mestres das planícies e pradarias da América do Norte, temidos por outras tribos, desde a região dos Grandes Lagos até as Montanhas Rochosas. Eles migraram para o oeste de Minnesota, desenvolvendo um estilo de vida nômade nas planícies, fazendo uso extensivo dos cavalos, que foram originalmente trazidos para as Américas pelos espanhóis no século XVI. Sua principal fonte de alimento era a carne de búfalo, e para facilitar a caça desse animal, os Sioux viviam em tendas que permitiam uma rápida mobilidade, para assim acompanhar a migração anual dos rebanhos de búfalos. Embora os Sioux fossem conhecidos como grandes guerreiros, a família era considerada o centro da vida Sioux. As crianças eram chamadas de Wakanishas, que significa ser sagrado, e eram o centro das atenções. Embora a monogamia fosse a prática mais frequente, o homem Sioux podia casar-se com mais de uma esposa, se ele provasse ser capaz de sustentá-las. Os papéis dos homens e das mulheres eram claramente definidos, cabendo aos homens sustentar e defender a família. A caça era levada muito a sério, e a infração às regras de caça poderia fazer que um homem sofresse a destruição de sua tenda ou de outra propriedade. Os Sioux eram um povo profundamente ligado às práticas espirituais. Eles acreditavam que os espíritos sagrados da natureza propiciavam visões e profecias para ajudar a guiar as ações humanas. A prática de danças religiosas era comum entre os Sioux, e rituais de autossacrifício, infligindo ferimentos a si próprios, afirmavam sua identidade como guerreiros. Isso também era praticado como um sinal de luto pela morte de um parente próximo ou chefe tribal. É uma crença comum entre as comunidades Sioux que os espíritos dos falecidos viajavam para a vida após a morte. Nas crenças tradicionais, acreditava-se que essa jornada espiritual começava assim que os procedimentos do funeral estivessem completos, o que levava 4 dias. A família e os amigos enlutados participavam daquele velório de 4 dias, para acompanhar o espírito ao seu repouso. A guerra era outro princípio fundamental do povo Sioux, já que por meio delas, o homem ganhava prestígio, e seu prestígio se refletia na honra da família. Os guerreiros eram chamados pelo nome de Wakishitas, e lutavam principalmente montados a cavalo, tendo como armas principais os arcos e flechas, lanças e machadinhas. No final do século XVII, os Sioux Dakota firmaram uma aliança com mercadores franceses. Os franceses estavam tentando obter uma vantagem na luta contra os ingleses pelo controle do comércio de peles da América do Norte. O primeiro encontro registrado entre os Sioux e os franceses ocorreu quando os exploradores e comerciantes Hudson e Groseilliers alcançaram o que hoje é o Wisconsin, durante o inverno de 1660. Outro grupo que comercializava com os europeus eram os Ojibwe, que habitavam a região dos Grandes Lagos, no sul do Canadá. Os Ojibwe se destacavam por sua grande população e comportamento expansionista, o que acabava criando atritos com as outras tribos vizinhas. Os Sioux começaram a se ressentir do comércio dos Ojibwe com os franceses, e outras tribos rivais como os Cree
e Assiniboine. As tensões aumentaram na década de 1720, o que levaria a uma guerra prolongada. Em 1736, os Sioux Dakota perderam suas terras tradicionais ao redor do Lago Lee e Mille Lacs, quando foram forçados para o sul ao longo do rio Mississippi, como resultado das batalhas. Esses conflitos entre as tribos também eram perigosos para os comerciantes europeus, independente de com quem eles negociavam. Eles eram vistos como inimigos pelos outros. No entanto, o comércio com os franceses persistiria, até que os franceses finalmente desistiriam da América do Norte, em 1763. Os europeus repetidamente tentaram criar uma trégua entre as tribos em guerra, a fim de proteger seus interesses, mas no final obtiveram pouco sucesso. Conforme os Estados Unidos se desenvolviam como uma nação, a colonização de novas terras por parte dos americanos se tornou cada vez mais frequente. Os Sioux tiveram muitas de suas terras invadidas, e vários tratados de paz e negociações foram feitos e quebrados. No século XIX, as ferrovias contratavam caçadores para exterminar os rebanhos de búfalos, a fim de forçar as tribos a se dirigirem às reservas indígenas. Tanto os Dakota quanto os Lakota foram forçados a aceitar reservas definidas pelos americanos, em troca do resto de suas terras. Gado doméstico e milho foram dados aos Sioux, tornando os Sioux dependentes do governo, para ter acesso até mesmo à sua alimentação básica. O governo pretendia que os tratados incentivassem os Sioux a converter seu estilo de vida de caça nômade para uma agricultura sedentária, como feita pelos europeus e americanos. Os Sioux Dakota tinham apenas uma pequena faixa de terra ao longo do rio Minnesota, sem acesso a seus principais campos de caça. Eles tiveram que contar com pagamento de tratados para sua sobrevivência, que frequentemente atrasavam, a mudança forçada no estilo de vida e os pagamentos muito abaixo do esperado do governo federal causaram sofrimento econômico e aumento das tensões sociais dentro das tribos. Em 1862, muitos Sioux estavam morrendo de fome, e as tensões culminaram na Guerra Dakota de 1862. O primeiro grande confronto ocorreu em 1854, perto do Forte Laramie, em Wyoming, quando 19 soldados americanos foram mortos. Em retaliação, em 1855, as tropas americanas mataram cerca de 100 Sioux em seu acampamento em Nebraska e prenderam seu chefe. Em 1866, a Guerra da Nuvem Vermelha foi travada e terminou com um tratado que concedia a região conhecida como Black Hill perpetuamente para os Sioux. O tratado, entretanto, não foi honrado pelos estadunidenses e garimpeiros invadiram a região na década de 1870. Acuados e sem expectativa de futuro melhor, os Sioux e outras tribos formaram o maior acampamento indígena já visto pelo homem branco. Cerca de 10 mil índios, divididos entre homens, mulheres e crianças, tentavam sobreviver em um espaço insuficiente para todas as famílias. Cansados das constantes humilhações e represálias violentas, dois chefes tribais, os famosos Touro Sentado e Crazy Horse, conseguiram o apoio de guerreiros Sioux e alguns aliados. E assim teve início uma série de ataques indígenas contra fazendas de gado e cidades pequenas dos colonos americanos. O governo americano designou o tenente-coronel George Armstrong Custer comandando o 7º Regimento de Cavalaria do Exército dos Estados Unidos para a tarefa de combater os Sioux e reprimir os ataques indígenas. Custer já era conhecido e odiado pelos índios de diversas tribos. Ele tinha o hábito de atacar acampamentos indígenas quando os guerreiros estavam ausentes, e então assassinar mulheres e crianças. A luta que se seguiu ficou conhecida como a Batalha de Little Big Horn e entrou para a história da conquista do oeste americano. A Batalha de Little Big Horn aconteceu em 25 de junho de 1876. A luta foi uma vitória esmagadora para os Sioux Lakota e seus aliados Cheyennes do norte. A 7ª Cavalaria, uma força de 700 homens, sofreu uma grande derrota. 5 das 9 companhias da 7ª Cavalaria foram aniquiladas,
E Custer foi morto, assim como 2 de seus irmãos, um sobrinho e um cunhado. O corpo de Custer foi encontrado com 2 ferimentos de bala, um no peito esquerdo e outro na têmpora esquerda. Qualquer um dos ferimentos teria sido fatal, embora ele parece ter sangrado apenas no ferimento do peito. Alguns estudiosos acreditam que seu ferimento na cabeça pode ter sido causado após a sua morte. Outra hipótese é que, após ter sofrido o ferimento no peito, Custer cometeu suicídio para evitar a captura e possível tortura. Os Sioux não escapariam impunes após essa afronta ao exército dos Estados Unidos. Depois dessa batalha, os Sioux se separaram em vários grupos. O massacre pelas tropas americanas de cerca de 150 a 370 homens, mulheres e crianças Sioux em dezembro de 1890 marcou o fim da resistência Sioux contra o exército americano. Ao longo do século 20 e 21, os descendentes dos Sioux continuaram a lutar na justiça pelo direito de permanecerem em suas terras originais e pediram por indenizações pelos abusos e crimes cometidos pelas tropas americanas no passado. Nos dias de hoje, os Sioux mantêm diversos governos tribais separados e dispersos através de diversas reservas em Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Minnesota e Montana. A maior parte dos Sioux vivem um estilo de vida moderno, que pouco se assemelha aos seus antigos costumes nômades. Mas o fato de fazerem parte de uma das nações nativas norte-americanas mais poderosas da história ainda permanece motivo de orgulho e dignidade para seus descendentes.